E aí pessoal, eu sou Saul Lucena e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre como é a minha vida de leitura. E se você quer ver mais vídeos como esse, então deixa aí seu like e comentário para termos esse feedback, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, nos acompanhe nas redes sociais e nos nossos grupos do Telegram e o WhatsApp para ficar por perto de tudo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos ao vídeo. Recentemente eu compartilhei uma foto sobre este livro aqui, dizendo que eu tinha inserido no meu tempo de leitura diária um momento para leitura de conhecimentos gerais. E aí eu perguntei ao pessoal lá no Instagram se eles tinham interesse em saber mais sobre como é minha vida de leitura, como eu organizo, como eu divido. Como várias pessoas disseram que sim, e outras aqui no próprio YouTube já tinham mostrado interesse nisso, então eu vim aqui gravar e falar sobre como eu organizo minha leitura. Como é que eu faço isso? Na verdade, é algo que eu venho construindo ao longo do tempo. À medida que eu vou conhecendo mais sobre o que eu gosto de estudar, o que eu quero estudar, o que eu preciso estudar e o tempo que eu tenho para fazer isso, de acordo com épocas e coisas, eu vou mudando e adaptando minha maneira de ler para ficar mais adequada para aquele momento e para aquelas necessidades e interesses. Mas para não ficar falando sobre como eu já organizei minha vida de leitura, seja lá quando eu comecei a ler ou um mês atrás e tal, eu vou falar de como eu estou organizando agora. Basicamente, eu gosto de começar o dia lendo. Eu acordo, faço uma oração rápida porque eu gosto de começar o dia já orando, mas isso vai ficar para o outro vídeo no qual eu vou falar sobre oração, porque vocês também mostraram interesse nisso. E aí, para essa leitura matinal, eu separo 2 horas de leitura. Eu poderia pegar essas 2 horas e ler uma coisa só, ler somente um livro, ou poderia ler 2 livros, enfim, eu poderia organizar de maneiras diferentes. Houve uma época que eu já recomendei você ler um livro por mês, mas diante da prática e com o tempo eu fui percebendo que isso era uma dica muito ruim. O ideal, na verdade, é que você leia mais de um livro por vez, sendo livros de diferentes áreas, porque se for da mesma área você vai acabar se confundindo muitas vezes. Mas se forem de diferentes áreas é algo legal, você consegue ler mais coisas sem se cansar, porque quando você cansa um pouco de um tipo de leitura, você pode ir para o outro. E assim as leituras ficam mais dinâmicas e você também vai lendo sobre mais assuntos ao mesmo tempo. É justamente por isso que eu decidi dividir esse momento matinal de leitura em 4 tipos de leitura. Até pouco tempo atrás, até antes de postar a foto com este livro, eu dividia em 3 tipos de leitura. Esses 3 continuam, mas agora também tem um outro que eu adicionei. E esse foi justamente o de conhecimento geral. Eu quero saber mais sobre conhecimento geral, história, ciências e coisas do tipo, até porque eu não fui um bom aluno antes da minha conversão e eu só me converti lá pelos 19 anos, então eu já estava na universidade, não estava mais estudando no ensino médio, pegando várias coisas de conhecimento geral. Mas se eu fosse ficar esperando para terminar uma leitura de teologia, depois começar uma de conhecimento geral, depois outra teologia, algo assim, ia ficar muito demorado para eu conseguir pegar um pouco de conhecimento sobre cada uma dessas áreas. E aí eu preferi dividir da maneira que eu estou fazendo agora. E são as seguintes as 4 leituras que eu estou fazendo de manhã. Eu começo com uma leitura que eu classifiquei como leitura de inspiração, leitura inspiradora, por falta de um termo mais adequado. O que acontece? Você tem que buscar conhecer mais a si mesmo. A gente precisa buscar conhecer mais a Deus e a nós mesmos e assim sabermos lidar melhor com cada coisa da vida. Isso é muito importante para que eu aprendesse a lidar melhor com minha vida de leitura, porque eu percebi que eu gosto de ler coisas que me dão ânimo, motivação, me inspiram para fazer o que eu tenho que fazer. É por isso que eu gosto de filmes também relacionados a pessoas que estudam, pessoas que pregam, pessoas que fazem coisas que eu quero fazer. E todas as vezes que eu vejo alguém fazendo essas coisas, eu me animo mais para fazer também cada uma delas. E eu já tinha identificado como eu gostava de biografias e o poder, o impacto que elas tinham na minha vida de me motivar a ser mais servo de Deus, a buscar andar mais de acordo com a vontade do Senhor, a buscar aprender mais, buscar fazer as coisas para a glória dele. E enfim, não somente para algo relacionado a Deus, mas qualquer coisa. Quando eu leio uma biografia de alguém que eu acho interessante, eu tenho vontade de fazer algo que ele faz. Então, pra você ter noção, se eu assistir um filme de basquete, sim, eu vou querer jogar basquete, porque eu já joguei, e basta eu assistir alguém jogando pra ter vontade de jogar. Mesma coisa com xadrez, se eu vejo alguém jogando xadrez no vídeo, em qualquer coisa no YouTube e tal, eu já tenho vontade de jogar. Eu sou assim. Então, reconhecendo isso, eu decidi separar esse momento inicial com leituras que me motivassem a seguir o dia nas leituras seguintes e também em todos os trabalhos e atividades que eu tenho que fazer. Por isso que esse primeiro momento de leitura é onde eu me dedico à leitura de biografias, pessoas que eu admiro, como por exemplo Jonathan Edwards, que é provavelmente o teólogo que eu mais admiro como pessoa, mas também livros que falam sobre como crescer em áreas, como crescer na área intelectual, como crescer na área física até, como crescer em várias coisas, como buscar ser uma pessoa melhor, alguém mais capacitado, ainda que capacitado pelo próprio Senhor, mas capacitado para servi-lo. E nesse tipo de leitura se encaixa, por exemplo, este aqui, que é A Vida Intelectual do... eu não sei falar o nome dele, tá? Sir
Bertlanges, não sei, é difícil de falar. Mas é um livro muito bom da Realizações. É um livro que eu já li recentemente e agora eu estou relendo porque eu gostei bastante dele, de como ele me ensinou a me organizar melhor, a estudar melhor, a ler melhor. Recomendo inclusive a leitura. E eu gosto então de reler as coisas que eu sublinhei. É isso que eu começo fazendo de manhã. Mas aqui também se enquadram outras coisas. Por exemplo, eu li recentemente As Coisas da Terra nessa leitura matinal, que era algo que eu queria entender mais sobre como nós podemos glorificar a Deus nas coisas cotidianas, até mesmo com comer, beber, afinal é isso que Paulo nos ensina. Então esse é meu primeiro momento de leitura. O segundo momento de leitura até então era de teologia, seguido de um momento de filosofia. Agora eu troquei a ordem, então eu estou no momento de leitura geral, de conhecimento geral, nesse segundo momento. Eu não falei ainda sobre o tempo, né? Como eu dividi. Eu dividi em momentos iguais. Eu dedico 30 minutos para esse primeiro momento e 30 minutos para cada um dos restantes. Porque como eu tenho 2 horas de dividir em 4, eu achei melhor dividir em 4 momentos iguais. Antes, quando eram apenas 3, eu separava 30 minutos para esse e 45 para os outros dois, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas, recentemente eu alterei a ordem e coloquei mais um, né? Que foi o de conhecimentos gerais. E eu coloquei ele para ser o meu segundo momento de leitura matinal. No momento eu tô lendo esse livro aqui, O Livro da História, da Globo, editora Globo Livros. É um livro que eu tô achando interessante, sei que eu vou discordar dele em várias coisas por causa da cosmovisão do autor escrevendo sobre história, mas isso fica para outras questões, outros vídeos pra gente falar. Mas então eu gostei de ter um momento de conhecimentos gerais, porque é importante o cristão saber, por exemplo, sobre história, saber, por exemplo, sobre biologia, física, principalmente coisas que estão ligadas ao que nós conversamos no dia a dia. História, biologia são muito comuns no dia a dia. Biologia, por exemplo, está muito comum quando a gente fala de ética com relação a homossexualismo, aborto e outras coisas. Então, são coisas que eu quero estudar mais e eu separei esse momento para ele, mais 30 minutos. Aí, depois desse momento, claro, como alguém que se formou em teologia, prega, estuda, dá aula, vive teologia, eu tenho que estudar sobre teologia, eu gosto de estudar sobre teologia e eu estou fazendo isso. Mas não necessariamente precisa ser um livro sobre a teologia sistemática, teologia bíblica. Coisas relacionadas à teologia também fazem parte disso. E é por isso que eu estou lendo agora, neste momento, não mais um livro de teologia sistemática, mas um livro de história da igreja. Isso faz parte de teologia, é algo muito interessante e eu gosto de ler, ainda que de perspectivas diferentes, assuntos parecidos. Então, no momento, estou lendo 2 livros de história e tem sido muito bom para conseguir perceber a história como uma cosmovisão não bíblica e a história como uma cosmovisão bíblica. Contudo, aqui é teologia. Qualquer coisa relacionada à área, 30 minutinhos, mais um momento de leitura. E o último desses momentos, que não é meu último momento de leitura do dia, tá? Ainda tem mais outros que eu vou falar aqui. Mas o último desses momentos é o momento que eu separo para a leitura de filosofia. Amo filosofia, entendo a importância dela, olho para a filosofia como serva da teologia, mas uma serva muito útil, muito importante e muito relevante, porque tudo que nós fazemos tem a ver com perspectivas teológicas e filosóficas. E por isso eu amo estudar essa matéria e me dedico a ela e quero me aprofundar cada dia mais. E no momento eu tô lendo em filosofia esse livro aqui, que é de Tales Adilwin, Uma História da Filosofia, do Gordon Clark, editora Cultura Cristã, um livro muito legal, onde o Gordon Clark vai analisar a vida de alguns dos principais filósofos e vai falar um pouco sobre a filosofia deles, mostrando erros, acertos, o porquê que eles chegaram lá. Para mim é interessante e eu dedico mais 30 minutos então a esse tipo de leitura. Porém, como eu falei, não é aqui que encerra meu momento de leitura no dia, eu ainda tenho outro momento para ler, eu ainda leio mais. Durante a tarde eu tenho momentos que são para estudo. Estudar e ler não são necessariamente a mesma coisa. É claro que em toda leitura você está, de certa forma, estudando. Em todo estudo você também, muitas das vezes, a maioria das vezes, está lendo, ainda que você possa estar, por exemplo, assistindo um vídeo e estudando. Mas, geralmente, é com leitura que a gente faz isso. E aí as duas coisas se mesclam, mas não são necessariamente iguais. Por quê? Numa leitura, você pode ler de forma mais corrida, sem parar para memorizar aquelas observações que você achou interessante, mas tentando captar o máximo, reter o máximo e continuando a leitura sem fazer tantas pausas. E no estudo, você realmente vai anotar as coisas, fazer resumos, memorizar aquelas informações. É uma diferença entre eles. A gente pode fazer separação também com relação a estudo e leitura bíblica. Leitura bíblica, eu recomendo, por exemplo, que você leia anualmente. E essa leitura não é uma leitura que você vai se deter em cada dúvida, cada coisa que você observar ali. É algo que você vai fazer mais rápido. Porém, você deve ter também aquele momento de estudar a Bíblia com calma, com carinho, e aí você vai, então, gastar mais tempo nisso. Então, a diferença entre leitura e estudo. À tarde, eu tenho mais 2 momentos de estudo. Um para teologia e outro para filosofia, que são as 2 áreas que eu mais me interesso, que eu pretendo me aprofundar e me dedicar mais. Só que como o foco desse vídeo é leitura mais do que estudo em si, então a gente pula para outras coisas. Claro que como um cristão, além de ler teologia, eu não ia deixar de ler a Bíblia, que também, claro, pode se enquadra como teologia, é a base da teologia cristã, e eu tenho meu momento de leitura da Bíblia. Até um tempo atrás eu estava fazendo momentos mais
rápidos de leitura, e estudo eu fazia apenas quando era para preparar um sermão, quando era para preparar uma exegese, algo relacionado ao trabalho na igreja, no seminário. Mas eu decidi fazer uma leitura bem rápida na Bíblia, então eu fiz uma leitura da Bíblia inteira em um mês. Tem até um vídeo aqui, você pode olhar na descrição, mostrando como foi essa minha experiência. E agora eu vou gastar mais tempo fazendo um estudo nela. E aí eu tô no momento estudando o livro de Gálatas. Então esse é o meu momento de leitura da Bíblia. E por fim, meu último momento de leitura no dia é o momento para relaxar, preparar para dormir. Eu gosto bastante de ler literatura para fazer isso. Literatura é algo muito importante para o cristão. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente falando sobre a relevância de ler outros livros, além de livros de teologia. E literatura é algo que eu gosto bastante. Na área de literatura, eu decidi me dedicar à leitura de livros mais clássicos. E nisso, eu quis fazer uma leitura por autor. Então eu escolho um autor de livros clássicos e tento ler os principais livros dele em sequência para conseguir pegar mais elementos de similaridade na escrita. Tem sido uma experiência bem interessante. Até agora, o que eu consegui fazer foi com o Júlio Verne. E eu fiz a leitura de 6 livros dele, que são, na minha opinião, os 6 principais livros que ele tem, os mais conhecidos. Eu li nesse tempo aí, então, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, 20.000 Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Da Terra à Lua, e estou terminando agora de ler 5 Semanas no Balão. É uma experiência bem interessante, mas eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda se você é alguém da área de história, geografia, biologia, porque ele dá muita aula dessas coisas enquanto ele está escrevendo. Às vezes a história fica só como um background para falar disso. Ainda que as histórias sejam muito boas, se você não tem esse conhecimento, como é meu caso, eu não tenho, então às vezes você perde um pouco do deleite que você poderia ter com esse autor, mas ainda assim vale a pena. E aí eu separo os últimos 45 minutos do meu dia acordado para fazer isso. Então eu me deito, pego meu Kindle, aí quando é para ler para dormir eu gosto de pegar o Kindle, que é algo pequenininho, com a luz bem de leve, ali minha esposa dormindo do lado, uma luz que não atrapalha ela. Fico ali só com a mãozinha de boa, segurando o Kindle e vou lendo até dar meu tempo de 45 minutos e paro então e vou dormir. E assim eu termino meu dia de leitura. Algumas coisas importantes que eu quero falar pra gente terminar então o vídeo. Meu exemplo de vida de leitura não é uma regra, não é algo perfeito, não é a melhor forma de fazer leitura. É algo que se adequou muito bem às minhas necessidades, interesses e disponibilidade do momento. Talvez daqui a um mês eu já faça algo diferente, talvez daqui a um ano eu esteja numa situação que eu não consiga ler tanto ou consiga ler mais. Você tem que ir organizando. Então não olhe para meu exemplo e diga, poxa, por que eu não consigo ler assim? Ou, nossa, como ele lê pouco. Você não deve se comparar nesse sentido. O ideal é que quando você olhar para outras pessoas falando sobre a vida de leitura delas, oração, seja lá o que for, você veja as coisas que são legais, que podem se encaixar na sua vida, e então você tente fazer. Reconheça outras coisas que são legais, mas não dá para você no momento, e também ache normal, é isso aí, a vida é assim, segue. Mas então, não considere as biografias ou coisas desse tipo como algo para lhe frustrar, e sim como algo para lhe motivar dentro do que é possível, reconhecendo que cada um é cada um tem a sua maneira de ser e de agir, e suas disponibilidades e oportunidades. Eu trabalho com a área de ensino, com a área do estudo, então leitura faz parte da minha vida e é o que eu tenho que fazer. Se eu comparo a minha vida de leitura, por exemplo, com a do Jonas Madureira, eu sei que é uma porcaria a minha vida de leitura, que não chega aos pés dele. Ele é um leitor muito mais experiente, muito mais preparado do que eu. Mas ainda assim, ficaria feliz e pretendo um dia colocar ele para falar um pouco sobre a vida de leitura aqui pra gente, principalmente lá no podcast Servo de Deus, pra gente aprender com ele coisas que dá pra encaixar na nossa vida. Então eu espero que esse vídeo sirva como um estímulo para você e ajude de alguma forma a ter ideias para melhorar a sua vida de leitura e não de forma nenhuma como algo para lhe frustrar. Se você tem mais interesse em coisas relacionadas a isso aqui no canal, então só deixar aí seu comentário e a gente tenta gravar. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com os próximos vídeos e valeu!